Reclamação com razão da torcida e dos jogadores do Furacão, do Atlético Paranaense. E hoje o Santos conseguindo a segunda vitória consecutiva. Será que dá para o Peixe sonhar uma vaga na Libertadores? Então, Abel, é aquilo que eu falei, a gente mostrou agora há pouco até a classificação. Se o Grêmio ou o Palmeiras vencerem a Libertadores, esse G6 se torna um G7. E o Santos é, nesse momento, o 7º colocado. Não sei se dá pra gente pedir como o Vasco, né? Ano passado. Acabou indo para a Libertadores naquela primeira fase, na segunda fase, no caso, como 7º. O Santos, nesse momento, passa o Cruzeiro em 2 pontos. Que ainda joga, claro, né? Ele tem um jogo a mais do que o Cruzeiro, tá? Isso é verdade. O Santos tem um jogo a mais que o Cruzeiro. Mas se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, não é um concorrente com o Santos. E detalhe, certo? Terá esse jogo a mais por um bom tempo, porque o jogo desta rodada Cruzeiro e Ceará ficou para 24 de outubro, né? 24 desse mês. Seria então, na terça-feira, né? Durante 20 dias vai ficar com esse jogo a mais. E o que o torcedor do Santos vai fazer nesse momento? Naturalmente, ele vai torcer para o Cruzeiro contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Óbvio. Torcedor do Santos, do Palmeiras, do São Paulo. Mas ele torce também, porque se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, mesmo que ele termine na frente do Santos, o Santos entraria na Libertadores, porque o Cruzeiro entra na competição sul-americana via a Copa do Brasil. Então dá para pensar sim, dá para pensar. Agora, para o Santos é muito importante se aproveitar desse momento no próximo final de semana. Jogando em São Paulo, no Pacaembu, contra o Corinthians, fazer a vitória. Porque ele já tem 4 pontos de vantagem sobre o Corinthians, 39 a 35. Ele abriria, no caso, 7 pontos. Ele iria a 42 e deixaria o Corinthians com 35 e ele garantiria. Que o Sormani trouxe o retrospecto dos últimos 4 jogos, o Flamengo dos últimos 5 tem 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, somou 11 de 15 pontos disputados. Está brigando. No altos e baixos, vence uma, empata a outra, com média de 2 pontos a cada 2 jogos, você fica ali o tempo todo brigando. Diferentemente do Inter, como o São Paulo, que vem de 3 empates consecutivos. O Flamengo vai aproveitando. E o Palmeiras também, como disse logo no destaque inicial, é outro que se aproveitou desses tropeços e começou a subir. É um campeonato que está embolado. Até o Grêmio, para mim, é o corte para quem quer brigar pelo título. O Atlético já abriu uma distância de 5 pontos para o Grêmio, que é acima dele, já fica um pouco complicado. Não está fora da corrida, mas já dificulta um pouquinho mais. Agora, o Dorival tendo tempo para trabalhar, vai ter mais uma semana agora para o Fla-Flu dentro de casa no Maracanã. Lembrando que na quarta-feira você assiste aqui no Fox Sports Cruzeiro e Corinthians a partir das 9 da noite. Todas as informações, o clima lá no Mineirão e muita gente, Sormani, poderia questionar, será que o Jair Ventura deveria ter colocado o time titular hoje? Hoje é sexta-feira ainda, o jogo é só na quarta-feira. E será que essa derrota 3-0 influencia de alguma forma na final da Copa do Brasil, no desempenho, no emocional dos jogadores do Corinthians para esse primeiro jogo contra o Cruzeiro? Só para lembrar que o Berton falou que a última vitória do Flamengo como visitante foi contra o Fluminense, jogando no Rio de Janeiro, né? O jogo foi jogando em Brasília. Brasília. Mas a última vitória fora do Rio de Janeiro, contra adversários fora do Rio, foi contra o Atlético Mineiro, 1-0, gol do Diego, no dia 26 de maio. Entendeu? Essa foi a última vitória contra times fora do Rio de Janeiro e fora da cidade do Rio de Janeiro. Em relação ao que você perguntou, Abel, fez muito bem, tem que escalar todo mundo. O jogo é só na quarta-feira, hoje é sexta, praticamente uma semana. Então o Corinthians tem mais que se aproveitar disso e dar um pouquinho mais de cara para esse time, afinal de contas o técnico também é novo. O Jair completou seu 8º jogo, né? O seu sétimo, 8º. 2, 3, 5, 4 e 7. O 7º jogo como treinador, então ele está precisando ainda colocar um pouquinho do jeito dele nesse time do Corinthians. Então foi muito bem colocar. Vai interferir no jogo de quarta-feira? Acho que não, sinceramente acho que não. Agora muda a chavinha, o torcedor saiu gritando, é quarta-feira, é disputa de título. E acho que o Corinthians é um time experiente, rodado, para não se deixar levar por essa vitória. Ela tem um peso muito grande, foi dolorida. Afinal de contas, 3-0 em casa. Olha, eu não sei se o Corinthians perdeu de 3 para alguém nessa história em Itaquera. O André Cavalcante pode até nos trazer essa informação. Se o Corinthians chegou a tomar de 3 gols de diferença numa derrota em Itaquera. Acho que não.
Não me lembro também do Corinthians não ter feito nenhum gol em Itaquera e ter tomado 3. Esse resultado do jogo contra o Flamengo é muito expressivo para o Flamengo e tem um significado grande para o Corinthians também. Mas volto a dizer, Abel, acho que não. O Corinthians é um time rodado, experiente, a torcida sabe torcer, sabe incentivar, vai saber levar isso aí para a próxima quarta-feira sem nenhum resquício desse jogo, não. Mais de 40 mil pessoas, já que você citou a torcida do Corinthians, mais de 40 mil torcedores nessa noite de sexta-feira. 42 mil. Mais de 42 mil. 42 mil. Muito bem, olha aí, o torcedor do Corinthians, como sempre, fazendo a sua parte, certamente vai fazer também na final da Copa do Brasil. Lembrando que hoje jogou o Gabriel, improvisado. O Fagner é muito provável que volte, né? Que esteja recuperado, esteja em campo no jogo de quarta-feira diante do Cruzeiro. E aí eu pergunto para você, Fábio Azevedo, sobre o Lucas Paquetá. Hoje foi um dos destaques, fez 2 gols, provavelmente o melhor em campo, né? E tem sido muito criticado, não só ele, Everton Ribeiro, Diego, que não jogou hoje, foi desfalque. Esses jogadores é que o torcedor do Flamengo espera, né? Todo mundo espera que decidam jogos. O Paquetá veste a camisa da seleção brasileira. Será que é um reinício para ele e para o Flamengo? O legal da rede social, a gente está vendo ali, né? Correr as mensagens. A gente já sentiu o termômetro do torcedor. Uma frase que eu ouvi muito e li muito na rede social dos torcedores era: a seleção fez mal o Paquetá, voltou mal da seleção. Pode ter sido uma coincidência, um corte. A partir da convocação ele voltou e jogou mal. A seleção nunca faz mal. É muito jovem também, né? É jovem. Mas tem essa história. É normal a Não, oscilação. tem isso. Historicamente sempre foi assim, jogador vai para a seleção, volta ruim. Sempre foi assim. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. Sim, muitas sim. vezes. Tem jogador que não merece estar na seleção e é convocado e aí lá arrebenta. E tem várias vertentes para você analisar. Agora, em relação ao Paquetá, ele é jovem, então a oscilação é normal. Né? Ele é um cara que, com o Diego em campo, divide mais a responsabilidade. Quando o Diego não está, ele assume mais o papel de protagonista e ele corre, aparece o tempo todo. Eu vi alguns torcedores ali na hashtag Nosso Rodada Fox falando assim: mas foram 2 falhas individuais, falhas de sistema defensivo. Gente, se não tiver falha, não tem gol, pô. Fica 0-0 todo o jogo, é normal. O terceiro foi desespero. Não pode ter falha gritante. Foi uma falha gritante. Por exemplo, no posicionamento do primeiro gol, para mim é uma falha. O Gabriel não pode marcar o Paquetá. O Paquetá é muito mais alto do que ele. Então tem que ter alguém da altura do Paquetá, que fosse o Douglas, por exemplo, a marcá-lo. Era outro poder de marcação. No segundo, há uma bobeira em deixar o Paquetá sozinho. Aí é uma falha do sistema defensivo. Na primeira, a escolha de quem vai ficar no Paquetá numa bola parada, né? E no terceiro, não. O terceiro já é um contra-ataque. O Corinthians foi a louca para frente para tentar diminuir, dar uma satisfação ao seu torcedor, compareceu em ótimo número numa sexta-feira à noite. Agora, é um Paquetá diferente. Esse lance, o Corinthians reclamou de pênalti no Matheus Vital. Estava 2-0 já o jogo. Estava 2-0, né? Para mim, pênalti. Para mim também foi. Aliás, o Matheus Vital perde um gol no primeiro tempo, que a gente estava rodando aí, uma bola que o Arão recua. Ele de frente pro César faz ótima defesa, mas o mérito, o demérito para mim é do é o Léo Duarte, não é o Léo Duarte? Isso, o Léo Duarte Vital. do Matheus Vital. Eu concordo com vocês, hein? É embaixo o pênalti para mim. Ele pega ali na perna do jogador. E o juizão? Onde que estava o juizão que não deu esse pênalti? Estava 2-0, né? Se faz 2-1 ali, tinha tempo ainda para uma reação. O jogo não estava definido ainda, né? O juiz estava bem posicionado. Estava bem posicionado. Ele viu o lance. Ele viu tudo bem na frente dele, né? Ele viu e falou: segue o jogo. Interpretação dele. 2-1, o Corinthians ia empatar. Não é nenhuma garantia. Primeiro que não é garantia de que a bola ia entrar. É uma clara situação de gol, né? Um pênalti. Mas o Flamengo mereceu vencer? Mereceu vencer. Jogou mais, o Corinthians jogou mais. Buscou mais o gol? Buscou mais o gol. Mas no primeiro tempo, foi o que eu falei, o Matheus Vital e depois o Douglas, né? O Douglas foi no rebote. No rebote do César, eles tiveram a chance de abrir o placar, né? E não abriram. O Flamengo foi lá e fez o primeiro, fez o segundo e, no desespero, acabou fazendo o terceiro. E é bom lembrar também, Abel, o seguinte, o primeiro tempo do Corinthians, eu falei que foi um primeiro tempo muito bom do ponto de vista defensivo. Isso se prova nisso que o Fábio Azevedo acabou de falar. A grande chance é do Corinthians, 2 chances numa jogada só. O Paquetá não jogou bem o primeiro tempo, não jogou bem. O Paquetá faz um segundo tempo muito bom, ele cresce com o gol. Aí ele ganha confiança, o jogador se encorpa, o que é muito natural,
Mas o primeiro tempo do Paquetá não foi bom. O Everton Ribeiro jogou mais do que ele, procurou mais o jogo do que o Paquetá. Foi mais alternativa ofensiva do que o próprio Paquetá, que se escondia muito, às vezes se confundia muito. Eu estava vendo o jogo com o Fábio Azevedo, a gente estava até vendo isso. O Flamengo muitas vezes tinha os jogadores se concentravam. Essa é a bola. Muito, essa é a bola. Olha que o Arão faz. Matheus Vital. Ó, grande defesa do César. Rapaz. Olha bem aí, o só César. o Douglas, ó. Mais Foi bem o César, mas assim, o Matheus Vital estava na cara do gol. A melhor chance do Corinthians na partida foi essa. Paquetá, que nota você daria de 0 a 10, o Sormani, que nota você daria de 0 a 10 para o Paquetá? Você acabou de dizer, não foi bem no primeiro tempo. Mas pelo segundo tempo, pelos 2 gols marcados, uma nota 8, 8,5, alguma coisa assim. Mas pelo segundo tempo, né? Mas o primeiro tempo dele não foi bom, não. É o que eu esperava. Pensei que você ia dar uma nota mais baixa. Você deu uma cornetadinha. Não foi bem no primeiro tempo. Falei, vem nota baixa. Não dá, né? O cara fez 2 gols, né? Eu não gosto de dar nota baixa, assim, só quando o jogador joga muito mal, entendeu? Agora, sabe um jogador que tem sido muito falado? Aliás, você, torcedor do Flamengo, do Corinthians, participe, deixe sua opinião, sua pergunta. Você quer cornetar o Corinthians? Está preocupado com a final da Copa do Brasil? Você, rubro-negro, está empolgado? O Mengão pode chegar, pode ser campeão? #RodadaFox. Participe com a gente desse programa de hoje para falar dessa vitória do Flamengo, 3-0 sobre o Corinthians. Que vitória espetacular. Mas eu falava do Vitinho, o Vitinho que eu mais ouço por aí, na rua. O Flamengo pagou um dinheirão e o Vitinho, o torcedor não tem paciência, né? Não. O cara mal chegou, tá se adaptando, mas também tem o outro lado. Tá vestindo a camisa do Flamengo, chegou, né? Com todos os holofotes, muito falado, a galera quer que ele já chegue arrebentando. O Vitinho hoje acho que jogou bem, hein? Para mim foi a melhor partida dele. Por quê? Não só tecnicamente, que ele apareceu para o jogo, cobrou uma falta, mas ele quis jogar, vamos dizer assim, ele apareceu. O torcedor do Flamengo, ele cobra muito empenho, entrega, que é o que tem o Paquetá. Corre daqui, chega numa jogada, disputa, vai para o cabeceio, aparece. O Vitinho fica naquela, tanto que no jogo no Maracanã contra o Atlético Mineiro, se eu não estou equivocado, ele entra no segundo tempo e é substituído no segundo tempo. Então ele não consegue nem terminar a partida. Exatamente. Então, assim, é isso que o torcedor cobra dele. Vitinho, vamos correr, meu filho, vamos embora, vamos ajudar o time. Ele lá entra, ganhou e perdeu o jogo. Hoje não, ele participou, ele criou jogadas ofensivas, quase fez um belíssimo gol de falta no primeiro tempo. Foi o Vitinho que se espera dele pelos 10 milhões de euros? Pode um pouquinho mais ainda, mas a participação, a entrega dele é o que o torcedor quer ver. Aí, essa cobrança que você ouve, eu ouço também, o Sormani aqui no Rio de Janeiro, já vai diminuir. Se ele se entregar assim, não é dar carrinho o tempo todo, não é sujar o calção lá, mas se entregar, disputar jogadas, querer vencer, aí o torcedor do Flamengo já, opa, esse cara veste a camisa do Flamengo. Daqui a pouquinho, certamente, o Dorival Júnior vai falar sobre o Vitinho, sobre essa vitória, sobre os gols de escanteio, Jair Ventura também. Daqui a pouquinho, ao vivo, hein? Vamos dar uma olhadinha, então, nos próximos jogos de Corinthians e Flamengo. O Flamengo encostando de novo. Olha aí, ó, o Flamengo tem o clássico Fla-Flu, depois o Paraná Clube fora de casa. Olha que jogão, hein? Flamengo e Palmeiras, aí o Palmeiras envolvido. Né? Os dois, né? Vamos lá. O jogo para decidir campeonato. Exatamente, é uma final, né? O São Flamengo Paulo também, e Flamengo, São Paulo, né? Outro e mais um clássico. A sequência não é fácil, hein? 5 jogos aí, mas também não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Mas a gente olhando aí, talvez o único jogo que o torcedor do Flamengo, até o mais pessimista, diria assim, esse 3 pontos garantidos contra o Paraná Clube, mesmo fora de casa, né? Agora, é só pedreira, hein? Temos a sequência do Corinthians também, os próximos jogos do Corinthians, o Corinthians que também está envolvido na final, obviamente, da Copa do Brasil. Na próxima rodada, o clássico Santos e Corinthians, que será no Pacaembu. Depois, Vitória e Corinthians no Barradão. Vitória ainda joga com o Santos nesse momento. Corinthians e Bahia, Botafogo e Corinthians. E depois o grande clássico Corinthians e São Paulo. Esse, certamente, bicho vai pegar. Corinthians e São Paulo sempre muito pegado, rivalidade grande. E o São Paulo na disputa pelo título. Diga, Fábio Sormani. O Corinthians é o seguinte, Abel, se ele está numa situação, com essa derrota, não muito boa no Campeonato Brasileiro. A gente viu aí a classificação, né? Ele não está bem. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, nessa decisão que ele vai fazer contra o Cruzeiro, ele vai ter muita dificuldade para conseguir uma vaga para o Campeonato, para a Libertadores do ano que vem. Olha aí, ó. Olha onde é que ele está. 9º lugar, 35 pontos. Tudo bem, pode ser um G7 se Palmeiras ou o Grêmio ganharem a Libertadores, ok. Mas olha, nesse momento o Santos saindo para 39 e o Corinthians está com 35. O Santos está abrindo 4 pontos do Corinthians, entendeu?
Então é muito importante que o Corinthians fique atento para os próximos jogos dele, que ele tente somar o maior número de pontos possível. E a próxima partida é exatamente contra o Santos, de quem ele está a 4 pontos, que é o time que é em 7º lugar. Ou seja, se virar um G7, hoje o Santos se aproveitaria disso. Então esse é um jogo importante para o Corinthians. É mando do Santos, mas será no Pacaembu. Torcida única, é bom dizer isso, porque em São Paulo é assim. Agora, será que está na hora do Pedrinho assumir de vez a posição titular? Hoje, durante a partida, o torcedor pediu o Pedrinho foi fundamental exatamente contra o Flamengo na Copa do Brasil, entrou, fez aquele gol, e o Jair Ventura tem optado pelo Romero, Cleison, Matheus Vital. O torcedor sempre pede o Pedrinho, é xodó da torcida. O que vocês acham? Virou aquele 12º jogador. Todo jogo o Pedrinho vai entrar. A questão de 12º minuto, 15º, 23º do segundo tempo. Que ele vai entrar, isso é certo. É uma substituição já garantida para o segundo tempo. Como a gente não acompanha o treinamento, é difícil você entender um pouquinho o que se passa apenas olhando o jogo. Porque por muitas vezes o treinador que está ali no dia a dia acompanha o treinamento e fala, ainda não tem a maturidade suficiente para ser um titular, vai sentir, vai afogar, não vai ter físico suficiente para aguentar os 90 minutos. Cada um tem uma leitura. Agora, o Jair não é o primeiro a não dar essa sequência. O Lodge também não dava essa sequência para o Pedrinho. Então, assim, algo acontece ainda com o Pedrinho que falta para ele virar. Um estalar de dedos, algo ainda falta a ele, uma poçãozinha ali para ele poder crescer, né? Ganhar um corpo, ganhar um físico, porque tecnicamente ele é o melhor disparado do Corinthians. Ô Abel, eu vejo o Pedrinho, eu me lembro do Rodrigo Góes, né, do Santos. O Jair não gostava de botar ele pra jogar, lembra? Não põe. Porque ele não aguenta jogar, é muito, não tem corpo ainda. Bota pra jogar, gente. Bota pra jogar, ele só vai adquirir maturidade, só vai adquirir corpo, só vai entender o jogo do adulto jogando. Não é entrando de vez em quando. É o melhor atacante que o Corinthians tem. Bota pra jogar. Eu não entendo essa teimosia dos treinadores em relação a algumas coisas. Eles têm algumas idiosincrasias e vão com elas até o final. Não, jogador novo só pode entrar no segundo tempo, porque não tem corpo ainda. Jogador novo não está preparado. Põe para jogar, se serve, joga. Se não serve, aí você vê e não coloca mais. Esse menino é bom jogador. Do jeito que o Corinthians é carente de jogadores com talento, como é que deixa um menino desse no banco de reservas? Eu não compreendo, sinceramente eu não compreendo. O Pedrinho que entrou hoje durante a partida, mas não conseguiu evitar ou ajudar o Corinthians a evitar essa derrota por 3-0. O Corinthians, que você reparou, com uma camisa preta, foi a primeira vez, né? Foi a estreia dessa camisa, a terceira camisa do Corinthians, muito bonita, uma venda já espetacular, homenagem ao Ayrton Senna, olha aí, ó. A camisa, tem ali o autógrafo, a assinatura do Ayrton Senna, as cores, né, da equipe Lotus, onde o Ayrton Senna conquistou um título mundial. Muito bonita a camisa, só que o torcedor supersticioso já vai dizer que a camisa deu azar. Aqueles mais, né, mais fanáticos. Não é pra usar mais essa... Não deu azar, pelo amor de Deus. Se tem um cara Mas olha como é que ela já está na arquibancada. Hoje, até o Mano falou isso no rádio, né? 33 mil... camisas vendidas, né? já virou um sucesso de vendas. E se você fizer uma conta rápida aí, 33 mil, ela custa o quê? R$200? Olha, já um faturamento aí de venda muito bom, de forma inicial, não tem o quê? Uma semana que foi lançada essa camisa, tem dias, né? Foi a camisa do Corinthians lançada que mais vendeu na história recente do clube. Foi a que mais vendeu. Realmente a camisa... Belíssima. Camisa muito bonita do Corinthians, homenagem a Ayrton Senna, né? Todo mundo sabe, era corintiano, Ayrton Senna, tricampeão mundial, e aí as cores da equipe Lotus e o torcedor do Corinthians, obviamente, torcendo que na próxima vez que a camisa seja usada, eu lembro de uma... o Corinthians tenha mais sorte. Diga, Fábio Azevedo. Tem muito isso. Eu lembro de uma estreia de camisa do Botafogo, uma cinza, era uma cinza mais escura e cinza mais clara, meio a meio, o Vasco enfiou 6 no Botafogo, e aí eu não quer aposenta essa camisa. Depois foi campeão e usou em outros jogos, mas naquele jogo, ele numa sequência, não esquece. Então calma, você que já está com a camisa 9 e já está bravo, não vai jogar fora, não vai... não vou mais usar, calma.
O Fábio acabou de trazer um bom exemplo aqui do Botafogo. Da volta por cima da camisa. Exatamente. Mas com essa camisa número 3, ou com a 1, ou com a 2, o Corinthians tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Você acompanha aqui no Fox Sports, na quarta-feira, a partir de 9 da noite, durante toda a semana, toda a preparação do Corinthians, do Cruzeiro. E é legal lembrar, Sormani e Fábio Azevedo, que o Corinthians não vai ter o Douglas. O Douglas hoje foi titular, mas ele não vai poder jogar nessa primeira partida diante do Cruzeiro. E aí, quais seriam as opções? Obviamente tem o Gabriel, se o Fagner voltar, né? Deve ser o Gabriel mesmo? Muda muito? Teoricamente, o Douglas não conseguiu jogar no Corinthians o que ele jogava no Fluminense, né? Chama muita atenção. Jogador com muita qualidade no Fluminense, ele se lembra muito bem disso. Mas não jogou até agora no Corinthians. A tendência é ficar Ralf e Gabriel entrando o Fagner do lado direito. Se o Douglas fosse no Corinthians o que ele jogava no Fluminense, teria uma perda grande, porque o Douglas no Fluminense é um jogador de chegada, de saída, de qualidade de saída, de passe, né? Era muito bom. Do jeito que está jogando hoje no Corinthians, colocando o Ralf e Gabriel, para mim não muda muita coisa, não. Aliás, se você bobear, é capaz até de ganhar. E eu me lembro do primeiro jogo do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã. Aliás, estava no Maracanã, trabalhei naquele jogo, todo mundo lembra, acho que foi o segundo jogo do Corinthians comandado pelo Jair Ventura. Ele tinha perdido o clássico diante do Palmeiras. Ali ele armou uma retranca, como diz meu pai, 10 atrás e um recuado. Teu pai sabe o que fala. Exatamente, lembra? lembra? Só pra contar aí, gente, o pai do Abel, chamado Abel também, jogava no Santos do Pelé. Era o ponto esquerdo, ou seja, o pai dele, para jogar naquele, tá comentando com o Fábio Azevedo, para jogar naquele Santos do Pelé, tinha que jogar futebol, porque ele não jogava. Então, quando o Abel fala, se o meu pai fala, a gente tem que escutar, porque é o velho Abel. Edu, Toninho, Pelé e Abel, Mané Maria, Edu, Pelé e Abel. Era um ataque espetacular. Torcedor do Santos lembra desse. Tática. Como é que é? 10 atrás e um recuado. Que é o goleiro. Que é o goleiro. Só que deu certo. O Corinthians conseguiu parar o Flamengo no Maracanã, depois venceu em casa. Agora, minha dúvida, porque eu lembro também que depois daquele jogo, o Jair Ventura falou, olha, acabei de chegar, primeiro eu acerto a parte de trás, a defesa, agora eu vou trabalhar, vou ter um pouco mais de tempo, vou trabalhar o ataque, o meio de campo e tal. Esse primeiro jogo contra o Cruzeiro, eu particularmente não acredito que vai ser aquela retranca como foi contra o Flamengo. Ou será que vai ser? Acho que o Corinthians já tentando jogar um pouco mais nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. O que vocês acham? Mas não é característica do Corinthians. Até a gente estava vendo o jogo, né? O Sormani falava exatamente isso. Assim, o que foi fundamental nesse início de trabalho. O que é? Qual é a mão do Jair Ventura? Resgatar o que é o DNA do Corinthians, que é fechado e dando a bola ao adversário e saindo para o jogo numa bola, num ataque e tal. É isso. Não é muito diferente disso. O Corinthians joga assim, pelas peças que tem à disposição Jair Ventura, que tinha também o próprio Osmar Loz. Talvez um diferencial fosse o Rodriguinho, que aí era um cara para ajudar o Jadson nessa saída de jogo, mas é isso. Entendeu? O Corinthians não é o time que vai para cima do Cruzeiro, porque não quem é quem, o Cruzeiro é melhor, o elenco do Cruzeiro é melhor. Agora, por fazer a primeira partida fora, eu vou na tática do Abelão ali, do pai do Abel Neto, porque vai ser 10 ali atrás e um recuado. Mas ele não era Abelão, não. O pai do Abel era pequenininho. Era um ponto de esquerda rápido. Era muito bom de bola o Abel. Nossa, não é porque o Abel está aqui conosco aqui, não. Eu vi o pai dele jogar. Falando nisso, terminou já o jogo do Santos? Terminou? Vitória do Santos por 1-0, é isso mesmo? 1-0, vitória do Santos, portanto, jogando fora de casa, hein? Lá em Salvador, uma vitória importante, com gol do uruguaio Carlos Sanches, o Pato Sanches, desde que ele chegou à Vila Belmiro, né? E também, obviamente, com a chegada do Cuca, do paraguaio, Delis Gonzalez, o Santos subindo na tabela. O Santos que chegou a frequentar a zona do rebaixamento, trouxe preocupação à sua torcida e hoje consegue segunda vitória consecutiva. Na última rodada venceu o Atlético Paranaense, foi aquele gol. Santos também. Exatamente, gol de pênalti, né? Um pênalti que não foi. Pênalti que não foi.